Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Estou eu aqui debaixo da coberta, de volta em casa, né, para falar mais um pouquinho sobre a palavra. Atos, capítulo 2, parte 1, porque é um capítulo bastante grande e eu quero separar aí os tópicos para ficar mais fácil, né? E o primeiro passo nosso em Atos 2 aqui é falar a respeito da festa de Pentecostes, né? É o tema central do capítulo. E Pentecostes é a palavra grega para 50, né? Em hebraico nós vamos chamar de Shavuot. Shavuot nada mais é do que uma das três regalins, ou seja, uma das três festas de peregrinação. Era a festa onde normalmente o judeu religioso deveria sair da onde ele estivesse e ir até Jerusalém, né? São elas Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, tá? Nós vamos ver aí Shavuot ou Pentecostes, lá em Êxodo 34, 22. Vamos ver também Deuteronômio 16, Levítico 23, né? E vamos estar determinado pela palavra que deveria se contar 7 semanas a partir do início da Páscoa, né? E aí você elimina esse primeiro dia e mais 7 semanas, dá 49 dias mais 50, tá? Que é o significado da palavra Pentecostes em grego, tá? É, Então, lá em Levítico 23, 16, por exemplo, fala, contem 50 dias, né? É, A festa de Pentecostes tem outros nomes também, tá? Você pode chamar de Yom HaBikurim, né? Que seria o dia das primícias, e guarda isso porque é muito importante para o entendimento de muita coisa na Bíblia, tá? Yom HaBikurim, Hag HaKatzir, né? Que seria a festa da colheita também. Então você tem aí festa de Pentecostes, você pode ter a festa de primícias, festa de colheitas, tudo se referindo à mesma coisa. Algo interessante aí que esses 50 dias nós chamamos de contagem do Homer, tá? Normalmente você separa uma quantia em dinheiro durante 50 dias e depois você faz uma oferta aí para alguém que esteja necessitado, ou às vezes até no templo mesmo, tá? Bom, na festa de Pentecostes, os primeiros frutos da colheita do trigo, né, eram levados para Deus no templo, tá? Qual era a representação da oferta? A oferta era 2 pães assados, tá? Feitos com a farinha ali daquele trigo que você colheu, tá? E fermento. Fermento não era algo comum nas ofertas, mas aqui em Pentecostes nós vamos ter, tá? Além de toda questão agrícola da festa, né, a questão do trigo e tudo mais, se tornou tradicional comemorar nesse dia também, no dia de Pentecostes, o dia em que Deus entregou a Torá a Moisés, tá? Torá, todo mundo acho que já sabe, mas Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? A palavra Torá é traduzida como lei, mas na verdade seu significado é ensinamento, ensinamentos, tá? Então Deus deu os ensinamentos dele para Moisés, né? No dia de Pentecostes, tá? Vão haver discussões de quando veio realmente isso, se foi, se não foi, tá? No segundo século, só depois de Cristo, é que isso teorizou de uma forma mais concreta, mas nós vemos ali, por exemplo, em Êxodo 19:1, afirmando que os israelitas foram até o pé do Monte Sinai no terceiro mês, tá? Então isso aí dá aí a entender que foi realmente nesse período, tá? Além disso, a gente tem que entender que Deus ele trabalha com uma didática diferente. A palavra ela é didática. Então ele usa as festas bíblicas para ensinar para a gente sobre o calendário bíblico dos eventos que ainda irão acontecer e dos que já aconteceram, né? E também associa um evento histórico, né? Marcante aí na formação do povo judeu, e também automaticamente um tema religioso marcante, tá? Então, por exemplo, Páscoa vai celebrar o quê? A saída do povo judeu do Egito, o Êxodo, né? E a função ali basicamente é a criação de um povo judeu, que é controverso também, tem pessoas que pensam diferentes, né? Shavuot é a revelação de Deus, é a revelação dos mandamentos, é a revelação daquilo que Deus deseja, é a revelação da palavra dele, né?
enquanto tabernáculos é a redenção, que ainda há de vir, né? Fazendo aqui um aspecto interessante, redenção, identidade, né? Identidade, redenção e revelação e redenção são temas, por exemplo, que nós encontramos no nosso sábado, né? No Shabat, nas 3 refeições do Shabat, você vai ter ali o exemplo disso daí, da criação, né? Da formação de uma identidade, da revelação e da redenção. E aí, se eu for trazer prospecto aqui cristão, Páscoa foi a saída do povo Egito, foi a libertação da escravidão. Enquanto Jesus transformou a Páscoa, né? Para poder ficar bem claro, Páscoa era um evento passado, que com Jesus Cristo se tornou um evento futuro. Porque hoje, através dele, você tem liberdade também do Egito, e o Egito representa o pecado. Pentecostes foi o dia em que Deus deu a lei, deu a Torá, deu os ensinamentos dele para Moisés. E Pentecostes foi o dia que Deus enviou um mestre que pode ensinar todas essas coisas para a gente, né, que é o Espírito Santo. E a redenção virá, né? Quando ele tabernacular, festa de tabernáculos, quando ele tabernacular, quando ele morar nos nossos corações de vez, né? Então, olha só, na sinagoga, normalmente durante a festa de Pentecostes, né? Você vai ler ali Êxodo 19 e 20, porque fala a respeito disso, mas você também vai ler o livro, alguns livros que fazem menção a teofanias, tá? Que são aparições de Deus, né? Aparições, Ezequiel 1, 2, Abacuque 3, né? Mas você vai ler também o livro de Ruth, tá? Já que Ruth é um livro que fala justamente sobre uma história de colheita, né? Já que Pentecostes fala a respeito de colheita, tá? E também nós podemos fazer aí uma dica, né? Um remetz, né? Em relação a isso, porque Ruth era uma moabita. Não era uma judia, mas passou a fazer parte do povo de Deus, né? E assim como nós que não somos judeus, nós passamos a fazer parte da família de Deus através do Messias, através de Yeshua, né? Então vamos fazendo esses paralelos para vocês verem que as coisas são muito parecidas, né? Então, e Pentecostes também tradicionalmente é a data onde o rei Davi morreu, tá? Então se faz lembrança do rei Davi também nessa festa, tá? Então, dito isso, e é muito importante porque dentro desse costume judaico, dentro da visão judaica, dentro da maneira de pensar judaica, é que os eventos de Atos 2 vão ser entendidos. Você não pode pegar Atos 2 e trazer para a cultura brasileira, para o pensamento brasileiro, porque você está correndo mais chance de errar. Não é que eu esteja certo naquilo que eu estou dizendo aqui também. Posso estar errado. Creio que estou falando aquilo que é certo, mas posso estar errado. Mas a chance que eu tenho de errar é menor quando eu observo através dos olhos judaicos, ao invés de olhar pelos olhos da cultura brasileira, tá? Deus tinha a pretensão de levar essa nova aliança judaica, né? Se nós formos no texto que define a nova aliança, Jeremias 31, versículo 31 para frente, ou versículo 30, dependendo da Bíblia, né? Deus diz o quê? Com a roupagem judaica, né? Que ele iria escrever a lei no nosso coração. E o Espírito Santo faz isso, né? E Deus usou muitas festas para trazer essa roupagem, né? Então, olha só, Deus promete lá em Jeremias: escreverei a minha Torá no coração deles, né? Isso só se faz enquanto se dá o seu Espírito Santo. Sem o seu Espírito Santo não dá, né? O mesmo Deus que concedeu a lei é o mesmo Deus que concedeu o Espírito. Que de certo sentido é a mesma coisa, gente. De certo sentido é a mesma coisa. Nós vamos ver alguns paralelos, né? No mesmo feriado, no mesmo Pentecostes, Deus faz a mesma coisa acontecer, só que agora uma de forma de primícia e outra de forma completa, né? Vamos dar um exemplo básico.
Lá em Pentecostes, né, o povo judeu que estava lá viu fogo. Enquanto em Pentecostes de Atos 2, o povo também viu fogo, né? Só que esse fogo se repartiu e foi, como línguas de fogo, repousar sobre cada uma das pessoas que ali estavam. O próprio Jesus é chamado de primícias lá em 1 Coríntios 15, 23. Romanos 8, 29 pode ser comparado, né? E vai ser falado de uma colheita de pessoas com corações prontos. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 9, João, capítulo 4, né? 3.000 pessoas se renderam ali ao Senhor e podem ser chamadas de as primícias dos discípulos, né? E receberam ali quem? O Espírito Santo. Apesar desse Espírito também ainda ser uma primícia, perto daquilo que nós ainda iremos ver relativo ao Espírito Santo. Jesus vai se referir como pão da vida, gente. Como pão da vida. O pão que ele apresenta é um pão sem fermento, mas agora em Pentecostes esse pão precisa crescer. Esse pão precisa aumentar. E é isso que Deus vai fazendo na comunidade messiânica, na comunidade dos crentes, através do Espírito Santo. E assim ele transforma a nação de Israel em um povo agora mesclado com gentios também, com pessoas gentílicas, né? Bom, o livro de Ruth, gente, não pode ser ignorado. A história de Ruth é de uma mulher que foi colocada uma moabita que é colocada lá na genealogia de Jesus, faz parte da família de Jesus, né? Ali da família dela vem Jessé, né? Depois vem Davi e assim por diante até chegar a Jesus. E ela diz algo muito interessante, né? Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Por que nós hoje queremos se vangloriar contra a raiz? Porque Romanos capítulo 11, versículo 16 ao versículo 16 diz que nós, que não somos judeus, não devemos nos vangloriar contra os judeus. Porque nós somos mato que fomos enxertados nessa família. Nós não somos naturais dessa família. Nós não somos judeus, mas mediante Jesus Cristo, nós agora fazemos parte dessa família. Tomamos da mesma seiva desta árvore, né? Então por que hoje você não quer falar que o seu povo será meu povo e o seu Deus será o meu Deus? Né? É muito interessante, assim, eu sou apaixonado por esse capítulo, né? Das coisas que ele fala, porque as comparações são inevitáveis, né? Assim como a Torá, ela significa ensinamento, né? Não lei, como normalmente a gente traduz, e ela ensina a verdade de Deus, né? O Espírito Santo, né? Ensina a verdade de Deus também. Tá vendo como tem paralelo? Ambos ensinam. A diferença é que a Torá é uma letra que só se transforma em poder, em mudança, a partir do momento que, em primeiro lugar, você aceita e permite que Deus faça a obra, que o Espírito Santo faça a obra. Porque estar escrito neste livro não significa nada para você se você não cumpre. Significa simplesmente a letra fria da lei, né? Então, não diferente da Torá, o Espírito também ensina a verdade, né? Paulo diz que a lei é perfeita, né? Boa, santa, justa e boa. Romanos capítulo 7. Salmo 19, 7 diz que a Torá de Adonai é perfeita. É perfeita. Mas ainda tem gente querendo arrumar defeito em algo que a própria palavra diz que é perfeito. Então, o que mais que a gente poderia pedir, né? A diferença, basicamente, é na receptividade da pessoa. Porque se você tem o Espírito Santo e a lei vem para você para te dizer o que é certo e errado e você nega, algo de errado tem no mundo de Oz. Se você não se sente pelo menos constrangido, você pode até pecar.
Mas se você não se sente pelo menos constrangido, algo de errado tem no mundo de Oz. Você tem um coração de carne. Segundo Ezequiel 36, 26, e nesse coração de carne, segundo Jeremias 31, Deus vai escrever da sua lei. Um coração receptível ao Espírito Santo, 1 Coríntios 2,14. Então, o Espírito Santo na vida de um crente torna os ensinamentos, a Torá, ainda mais reais para ele. 2 Coríntios 3, versículo 6 ao versículo 18. E o Espírito Santo é recebido ali em Pentecostes. Isso só aumenta a importância da Torá, que também foi recebido em Pentecostes. Vamos, para a gente terminar, ver alguns outros paralelos que tem entre Pentecostes lá, da entrega da lei, com Pentecostes do recebimento do Espírito Santo. Bom, nos dois eventos, né, a Torá foi entregue ao povo de Deus. Lá no Sinai, os 10 mandamentos foram escritos na tábua de pedra pelo dedo de Deus, enquanto lá em Atos capítulo 2, isso foi escrito no coração, né? Na tábua do coração, 2 Coríntios 3. Cumprimenta a profecia de Jeremias 31, Ezequiel 36 e por aí vai, né? Então uma coisa não cancela a outra. A gente sempre fala, o fato de um avião subir não significa que a lei da gravidade foi abolida, né? Se fosse assim, o avião voa, então não existe mais gravidade, porque a gravidade empurra para baixo, porque o avião não cai, né? Bom, os dois eventos aconteceram acompanhados de línguas, de vozes, de fala, né? Os dois eventos foram acompanhados de fogo, né? O fogo lá no Sinai foi visível por todos, e em Jerusalém foi dividido ali, repartido, né? E repousou-se sobre cada pessoa ali. Então, como ali no Sinai as coisas a Torá foi dada de forma externa e em Pentecostes foi dada de forma interna, né? Outra coisa, lá no Sinai haviam muitos estrangeiros no meio do povo, né? E também lá em Atos capítulo 2, muitos estrangeiros, judeus até, de que falavam línguas de outros lugares, porque nasceram em outros lugares, estavam ali só para poder cumprir o mandamento da festa, tá? Assim como a Torá significa ensino, o Espírito Santo significa mestre, né? Outra coisa, costume comer comidas preparadas com leite, né, nessa celebração. E o Espírito Santo fornece para a gente o leite da palavra, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, Hebreus, capítulo 5, e por aí vai, né? Aí você pode me falar assim, Juliano, mas a lei foi dada no Sinai. Atos acontece em Jerusalém. Como é que a lei vai sair lá do Sinai e agora a lei está em Jerusalém? Bom, existem várias passagens, mas a mais famosa é Isaías 2:3, pois de Sião surgirá a lei, a palavra de Deus de Jerusalém. Eu me atrevo a dizer que o próprio Jesus é a lei, porque ele é a palavra sobre a qual Deus usou para criar todas as coisas, né? Bom, e aí, pelo fato da Torá ter sido dada em Shavuot, alguns judeus consideram que o nascimento do judaísmo foi aí, em Pentecostes, né? Outros que foi lá na festa de Páscoa, onde o povo judeu se reuniu como nação por uma primeira vez, vamos chamar assim. E a mesma coisa é quando nós trazemos para o cristianismo. Muita gente entende que a igreja cristã, surgiu porque a palavra igreja é assembleia. Assembleia, gente, a gente já tem uma assembleia lá no Monte Sinai também era uma assembleia. Você pode ler lá, é assembleia a palavra que está lá, né? Mas a igreja cristã, muitos acreditam que se formou na Páscoa, quando Jesus morreu e ressuscitou. E outros acreditam que nasceu aqui, né? Em Atos capítulo 2. Então, forma de pensar, né? Cada um define aí como vai se pensar, né?
E eles ouviram ali, né, um vento muito forte, né, línguas de fogo que se separavam, né. E aí mais uma vez a gente reflete a ligação, né, dois sinais miraculosos que aconteceram nos dois Pentecostes, né. O estrondo de fogo em Jerusalém lembrava o fogo, a fumaça e os sons também lá do Sinai, lá de Êxodo 19, né? Só que lá no monte, o povo se afastou. Pediu para Moisés, resolve aí que a gente vai morrer, cara. Eles ouviram Deus falando os 10 mandamentos, mas depois falaram, não, Moisés, chega, se você resolve aí, passa pra gente. Em Atos capítulo 2, não. Em Atos capítulo 2, todos estão aproximados. Isso é maravilhoso, né? E aí eles vão ficar cheios do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não simplesmente apareceu aí, tá, gente? Muitas pessoas no Velho Testamento estiveram cheios do Espírito de Deus, né? O mesmo Espírito, né? Mas agora esse Espírito não está mais retido a apenas poucas pessoas, mas ele está, como é que eu posso dizer, à disposição de todos aqueles que buscam, né? Moisés tinha feito uma oração lá em Números capítulo 11, versículo 29, né? Que Deus colocaria o Espírito sobre todo o seu povo. E aí nós podemos achar que isso é um cumprimento. Amém? Bom, 21 minutos já, eu vou terminar esse vídeo aqui e vou dar continuidade em Atos 2, parte 2. Amém? Para você ver depois com mais calma. Shalom.